Camargos Cast no ar! Chegamos, Eduardo! Firme e forte. Mais um episódio do Camargos Cast. Episódio. Eu adoro isso aqui. 2024, encerrando mais um episódio do mês de dezembro. Exatamente. E com um convidado com uma história de superação daquelas que a gente gosta de ouvir para se inspirar mesmo. Que serve pro mês de dezembro. Exatamente. Quem tá nesse Mês de renovação, mês de reflexão. de definição de novos objetivos. Exato, né? Porque todo mundo, acho que... todas as pessoas que eu imagino que esteja passando por um desafio, uma dificuldade emocional, nesse momento do ano, ela sente, meu Deus, eu quero uma luz, um caminho para superar isso, para desenvolver. E a vinda desse convidado, eu acho que vai ser uma contribuição para o mundo nesse mês de dezembro. Exatamente. Então agradecemos, né, desde já, a presença aqui do Marcelo. Eu que agradeço, senhores. Muito bom ter você aqui, Marcelo. E o Marcelo vai compartilhar aqui sobre como foi vencer a depressão 2 vezes, né? Do Tarja Preta a São Silvestre. Literalmente 2 vezes. 2 vezes, né? A São Silvestre. Você tem uma palestra sobre isso, está escrevendo um livro. E vamos falar também sobre parentalidade, né? Opa! Um livro também que você trouxe, que você foi coautor. Dificilmente a gente vai conseguir ter uma conversa e eu não vou trazer o tema de filhos. Então, que bom que você já deu o spoiler aí. E obrigado pelo convite. Aumentou razoavelmente a responsabilidade, a pressão com essa introdução, mas sem dúvida nenhuma tá em linha aí com todo o conteúdo que vocês vêm gerando. É muito legal a iniciativa, eu fiquei muito feliz também quando o Michel compartilhou um pouquinho de trazer essas histórias de inspiração e mais voltado, mais conectada com o mundo real, porque é onde a gente vive, né? Hoje é muito importante a gente compartilhar o que acontece um pouco nos bastidores que a gente estava falando aqui no offline, né? Exatamente, porque eu tava comentando aqui, quem olha o Marcelo não imagina o que ele mandou algum, né, o material dele, porque ele dá palestras por aí. Inclusive, no dia que eu mandei mensagem para ele tava no Nordeste, dando uma palestra lá, e ele, muito receptivo com a gente, aceitou o convite, aqui está hoje. Sim. E mostrou um pouco do que ele apresenta, da história que ele compartilha nas palestras dele. E, nossa, aquelas fotos, eu falei, isso aqui não é o Marcelo. Então, quem te vê não sabe, né? Não imagina toda a história que tem por trás aí. A gente queria ouvir um pouco dessa história aí. Boa. Do Tarja Preta São Silvestre? Do Tarja Preta São Silvestre. É clichê, mas algumas vezes eu costumo dizer também que na maioria das vezes, e com a questão da internet, a gente vê muito fotos, imagens do palco. Quando a gente tá lá no palco, tá dando palestra, mas o que tá acontecendo no bastidor, né? Independente ali do momento da palestra, eu gosto muito também de correr. E esse foi um hábito que eu fui adquirindo. E, cara, quando você tá ali, no meio de uma corrida, numa São Silvestre, numa maratona e tal, vocês gostam de correr? Alguém corre? Não. Já corri, já fiz 10K da Samsung. Pô, legal. Eu fiz 10K da Nike. 10K Fiquei de repouso depois. 10K é enjoado. E o treino, o ciclo, para você correr uma maratona, enfim, ou até um treino de 10K, cara, o bastidor já é mais puxado. Porque a hora que você tá no palco lá na corrida, você já passou por toda aquela preparação, você já teve que ajustar teu hábito de alimentação, a tua rotina pela manhã e tal. Então, sem dúvida nenhuma, essa questão de o que a gente faz quando ninguém tá vendo, entendeu? Para nós mesmos, isso é importante. Mas indo direto ao ponto da história que vocês trouxeram, eu vou dar um spoiler aqui de... Posso? Como que eu abro as palestras? Claro, quando eu vou por favor. dessa do Tarja Preta São Silvestre. E é um formatinho um pouquinho diferente. Eu entro, vou pro centro do palco e eu não falo que eu tô feliz de estar aqui, nada, não faço nenhuma introdução ali, não falo ainda quem eu sou. E eu vou direto para a seguinte frase: eu vou morrer cedo. Eu sempre tive certeza disso. E aí eu começo a falar para já dar um impacto ali, de fato, era verdade. E por quê? Porque eu sempre tive uma crença de que tudo na minha vida veio muito rápido. Desde situações boas quanto ruins.
Isso foi gerando a crença de que, pô, se tudo tá chegando rápido, o fim, a morte, na lata, também vai chegar. Uau. Então eu corria no trabalho. Isso, me deu ascensão na carreira? Sem dúvida nenhuma. Eu corria com os amigos? Sim. Nos relacionamentos? Sim. Casei muito novo? Sim. Separei relativamente novo? Sim. Então isso ia gerando essa crença de, cara, eu preciso correr. Mas por quê? Pô, talvez pelos lutos que eu fui vivendo, perda da mãe, o pai veio mais pra frente a perda. Mas, enfim, o autoconhecimento, terapia e tudo Sim. mais ajudou a ir trabalhando isso. E junto com essa crença, lá em 2018, que começou a primeira jornada do Tarja Preta São Silvestre, eu lembro até hoje, era a véspera de Natal de 2018, 24 de dezembro de 2018. E aí eu sentado assim perto da mesa da ceia de Natal, meus filhos nasceram em 2016, então eles estavam ali nos seus, né, 2, 3 aninhos. E aí eu ali fazendo uma reflexão, uma autorreflexão do tipo, mano, Você falou seus filhos nasceram em 2016? são gêmeos. São gêmeos? Joaquim e Samuel. Hoje eles estão com 8. E ali durante a abertura, só voltando, durante a abertura da palestra, eu falo, pô, vou morrer cedo e tal. Sempre tive certeza disso, mas antes eu vou contar para vocês como eu fui literalmente do Tarja Preta a São Silvestre por mais de uma vez. Aí eu me apresento. Bom, meu nome é Marcelo do Rego, sou pai do Joaquim e do Samuel, faltou essa parte. E aí, voltando para a história do Natal, 24 de dezembro de 2018, e aí eu tô lá refletindo, falei, cara, eu preciso ser uma pessoa melhor. Cara, para no mínimo ser um pai melhor. E isso sempre mexeu comigo, principalmente quando as crianças chegaram. Então, por exemplo, eu fui fazer terapia quando eu fiquei sabendo que eles viriam. Eu falei, essa pessoa que tá aqui não dá pra melhorar. E nem era uma pessoa assim, entendeu? Tão ruim assim, era um padrão, né, com a sociedade. Mas eu falei, cara, pra mim não tá legal, eu preciso melhorar. E aí em 2018, tô eu lá fazendo essa reflexão. E eu falei, cara, o que eu posso fazer agora? Com o que eu tenho agora? Eu preciso tomar alguma decisão Sim, e tal. sim. E tinha uma frase que eu ouvia que era o seguinte: Marcelo, você não muda. Você diz que vai mudar, mas não muda. E aí o ouvir essa frase, somado ao, pô, tem que fazer alguma coisa com o que eu tenho aqui. Falei, tá, então, e aí? Aí eu voltei a olhar para a mesa, para a ceia, e aí falei, tive uma ideia. Eu vou parar de tomar um determinado tipo de refrigerante por 30 dias. Um de rótulo vermelho e branco, que estava em cima da mesa. Dá para ter uma ideia qual é? Tem até um spoiler ali e tal no cenário. E, cara, por que eu tomei essa decisão? Porque era algo fácil que eu podia ali iniciar, mas eu tinha uma memória disso também. O meu relacionamento com esse refrigerante, ele era um pouco mais profundo, porque lá na minha primeira infância, meu pai molhava a minha chupeta lá pelos 5, 6 anos dentro de um copo desse refrigerante. Então não era simples largar esse refrigerante. Olha. Mas era o que dava. Porque eu não ia sair do meu tarja preta, e nesse momento o tarja preta estava na minha vida muito mais porque nessa época eu ainda colocava a responsabilidade ou no possível diagnóstico, ou num terceiro, ou seja, o que eu gerava de resultado, seja nos relacionamentos, no trabalho, na vida em geral, com os meus comportamentos, eu colocava a responsabilidade no outro. Então, nessa época, em 2018, o que estava na bola da vez era um possível diagnóstico de TDAH, porque falei, cara, eu preciso conseguir alguma justificativa de que, você diz que vai mudar, mas não muda. Agora eu vou mudar, porque agora eu tô com remédio. Agora o fulano parou de encher o saco. Agora o trabalho mudou. E não, cara, o tema era comigo. Então, enquanto eu não tomasse a decisão e começasse a olhar de uma forma mais protagonista, eu falei, quem tem que mudar é você. E aquela pequena decisão que parecia simples, lá na frente, ia começar a mudar tudo. Então, beleza. Tomei essa decisão, era um desafio inicial. E aí, nas primeiras semanas, nos primeiros dias, eu comecei a ver um resultado diferente. Falei, porra, eu tô menos inchado, mais disposto e tal. Então, esse negócio aqui tá, de fato, funcionando. Mas tem um padrão aqui que eu ainda não consegui identificar. Eu curto tentar mapear um padrão e tal. Legal.
E aí eu falei, meu, tem um padrão aqui que eu não tô identificando, mas qual que é esse padrão? E aquilo ali tava me ajudando, pelo menos ter mais energia ali com os moleques, que eu falei, pô, não vou sair do tarja preta, mas no mínimo do sedentarismo já poderia ser alguma coisa. Mas eu também não ia matricular na faculdade não, minto. Na academia e todo dia, Sim, naqueles sim. planos anuais que a gente vai semana. Não, ali eu tava realista também. Eu não ia botar um tênis para correr, até então não corria, e sair correndo no dia seguinte, dia 25 de dezembro. Não. Então, beleza, esse da Coca funcionou, desse refrigerante, e aí eu comecei a perceber, falei, cara, tem o padrão, qual que é o padrão? E nada. Aí num dia, brincando com as crianças, você tem filho também, Edu? Tem. Legal. 2. Então, você vai se identificar comigo em meio a uma quantidade, sei lá, gigante de pai, dobrado, que eram gêmeos. Aí eu lembrei, falei, cara, acho que eu lembrei qual que é o padrão. Eu tinha lido algo sobre isso naquele livro O Poder do Hábito. Já leram? Um amarelinho? Sim. Do Poder do Hábito, acho que eu não li. Charles Duhigg, alguma Isso. coisa assim. E, cara, lá ele falava de uma parada que era o ciclo do hábito. Então você tem, por exemplo, a deixa, a rotina e a recompensa. Então, nesse exemplo do refrigerante, como que eu identifiquei o padrão? A deixa era, pô, tô com sede. A rotina, eu tomo um copo desse refrigerante. E a recompensa, matei minha sede. Beleza? O que que eu fiz nessa mudança que parecia simples, mas que gerou resultado lá na frente? Eu mudei a rotina. E ele fala no livro que, cara, quando você quiser transformar um hábito, você ataca a rotina. Então eu tirei o refrigerante e falei, ó, pode qualquer líquido. Água, guaraná, qualquer outra coisa, vinho, uísque, só não pode esse, beleza? Só que quando eu mexo na rotina, eu percebo que outras coisas começaram a acontecer de forma positiva. Eu É. comecei a beber mais água, água com gás, que não tinha na minha vida. Eu parei de beber líquido enquanto eu comia. Eu falei, porra, então tem um padrão e tal. Aí eu voltei e li de novo, só essa parte do livro. E, cara, aí eu comecei a aplicar em outras áreas da vida esse tal do padrão que eu li no livro. E aí eu terminei de 2019, pensa que a gente estava no Natal de 2018. Natal de Eu 2018. acabei 2019 com mais de 15 hábitos listados. Acordar uma hora mais cedo, tomar banho gelado, tomar café sem açúcar, N outros. E literalmente indo do Tarja Preta a São Silvestre pela primeira vez. Então, aí foi em 2019 você foi pra. Pela primeira vez. E aí Sim. você largou, em 2019, parou de tomar o tarja preta. Parei de tomar e, cara, eu fui vendo como se fosse ele foi ganhando uma escala, né? Quando eu comecei a aplicar esse padrão, e aí você vai ajustando para o que faz sentido para tua vida. Então, o padrão é geral, mas o que faz sentido para a vida do Michel? Pô, do Marcelo? Ah, de outra pessoa? Então, eu fui percebendo e aí os hábitos foram aumentando, foram nascendo e foram transformando. Então, o café eu transformei igual a Coca-Cola. Cara, tirei o açúcar, continuei tomando lá o café. E aí, um outro hábito que veio também era, por exemplo, escrever no que eu chamo até hoje de diário de bordo. Então, hoje eu escrevo como foi meu dia anterior. Então, isso foi acelerando o processo também de autoconhecimento, de autoterapia e tal. Então, desde essa época, esse é um dos hábitos que ficaram comigo. E o de correr também entrou. Só que quando eu terminei a São Silvestre de 2019, eu não gostava nem de correr, velho. Eu fazia o que tinha que ser feito. Corria torto, só combinei comigo mesmo se eu ia só comprar um tênis de corrida de esporte depois que eu tivesse corrido a minha primeira corrida de 10K. Então, até ali eu não gostava de correr. E tem uma curiosidade também que eu comento nas palestras, que todo mundo, a maioria das pessoas, quando assiste a São Silvestre, acha que ela é uma maratona de 42 quilômetros, mas na verdade ela é uma corrida com 15 quilômetros, seus 15 quilômetros bem consideráveis, inclusive com a subida da Brigadeira ali no Nossa. final, mas ela não é uma maratona como a gente vê lá na TV e muita gente pensa. Mas, cara, ela versus uma maratona de 42 quilômetros ainda é a corrida que mais mexe comigo. Então, se um dia vocês interessarem e tiverem oportunidade, é aquela que arrepia mesmo, É. sabe? No último dia do ano, a galera trazendo histórias de superação também. Porra, venci uma doença, fiz um transplante. Tem muita história assim.
Alguém passando sem um membro do teu lado, inclusive mais rápido que eu ajudei a empurrar uma cadeira de roda de um senhor vestido de Papai Noel e a gente ia revezando na subida. É um clima sensacional. Tem isso, né? A São Silvestre Sim, ela cara. engloba, é o último dia do ano, Sim. né? As últimas horas para encerrar um ciclo de 365 Sim, dias, é né? simbólico, né? E muito simbólico. E muita gente é exatamente isso, né? Esse ano Foi eu vou diferente ou correr a São vai ser diferente ainda, Silvestre né? por conta disso. Sim, sim, Verdade, tem sim, esse sim. fator, né? É bem simbólico, Nossa, cara. deve ser uma energia Sim, interessante, até para fantástica, levar hein? as crianças. É Para ir lá mesmo? Pra ir lá assistir, assistir, vale a sim, pena. sim, sim. A gente não tem muito essa cultura no Brasil, tá começando, fortalecendo agora, mas quando você vai para a Europa, por exemplo, eu corri a minha primeira maratona em 2023 em Berlim, lá na Alemanha. Cara, é uma cultura surreal da galera ir pra rua e para a cidade, velho. Berlim, tem alguma razão por ter corrido a maratona de Berlim? Você tava lá ou você foi lá para Não, correr? cara, Só por curiosidade. Berlim, na verdade, é, é o seguinte, essa foi a primeira fase, a primeira ida, né, do Tarja Preta São Silvestre. A segunda vez foi ali pós-pandemia, em 2021, e aí envolveu um divórcio depois de 11 anos, então envolveu Ah, nessa uma... época aqui de 2018, que você tava na reflexão do Natal, você tava casado. Tava casado e E você já tal. tava no Tarja Preta nesse Sim, momento sim. aqui. E Tá. aí saí em Saiu em 2019, 2019. e aí a coisa começou a melhorar. Pô, terminei 2019 bombando 15 atos, acordando mais cedo, lendo não sei quantos livros de auto. Eu falei, 2020 o negócio Vai. vai voar. Cara, comecei 2020, comprei uma inscrição da meia maratona, 21 quilômetros do Rio de Janeiro, pô, aquela vista do Rio e tal. Que legal. Aí chega março, acontece o que aconteceu pra mim, aconteceu pra todos nós. O A pandemia. personagem principal foi aquele senhor da ONU falando que, pô, a pandemia tava aí e a pandemia chegou pra mim, chegou pra você, chegou pra todo mundo. E aí começou a abalar de forma geral. A gente decidiu nessa época aí passar uns dias, ficar de fato no litoral, em Peruíbe, aqui em São Paulo. Os avós dos meus filhos moram lá até hoje. E aí lá eu ouvi uma outra frase, cara, que era assim, Marcela, é como se eu tivesse morando no paraíso, só que trabalhando, quebrando pedra. Falei, cara, não tá legal, a situação não tá legal. E aí, numa conversa muito, indo direto ao ponto, muito corajosa, muito sincera, a gente decidiu em conjunto depois de 11 anos pelo divórcio. Isso em início ali de 2021. E, cara, aí começou uma outra fase. E eu costumo dizer que foi uma fase de um luto, só que era um luto em vida. Nossa. Por quê? Porque era um luto diferente. Eu perdi minha mãe quando eu estava ali nos 19 para 20. E então era um luto diferente de quando eu perdi minha mãe. Era um luto diferente do meu pai, que também partiu em 2016, quando os meninos nasceram. Então o Joaquim estava em casa. Eu lembro até hoje trocando o Joaquim, 1h30 da manhã, toco o telefone. O Samuel ainda estava na UTI neonatal, porque eles tinham nascido 33 semanas, prematuros, gêmeos tem um pouco disso, né, com mais frequência. E aí, cara, era um luto diferente. Provavelmente também veio alguma coisa do luto do divórcio dos meus pais, quando eu tinha uns 7 para 8. Então, meu, aquilo foi acumulando, foi acumulando. Pô, eu tava num processo de ascensão, de mudança, mas também a mudança também gera os seus efeitos colaterais. Você Sim. começa a mudar teu comportamento, Ah, teus você hábitos sacudiu e tal. tudo. É, porque você falou aqui que você mexeu na sua rotina, nos seus Pra hábitos. caramba, e você mexe na rotina da Nossa, família, né? Uhum. E Interessante. a pandemia também levou toda a parte emocional à flor da pele de todo mundo, cara. Ah, sim, sim, verdade. E aí o bicho pegou e, cara, o resumo disso, que eu conto em mais detalhes também na palestra, a vontade era só de cobrir a cabeça e de ir para debaixo das cobertas. Só que o português, claro, o pau tava quebrando no Tava aí. trabalho, entendeu? E quando a gente vive esse tipo de luto, ou a depressão, quando a gente começou a falar no início, ela já estava lá. 2018 já não estava legal. É que vão acontecendo Sim. alguns gatilhos que chega uma hora que o negócio estoura.
E às vezes que bom que ele estoura, porque também a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de nesse estourar, de, ó, eu preciso de ajuda. Então, um pouco depois disso tudo, pô, quando a gente começou a mudar a rotina das crianças, que a gente ia levar as crianças um para casa do outro, e a molecada agarrava na perna, começava a chorar, a gente olhava um no olho do outro e falava assim: o que que aconteceu? Eu não sei. Não. Era do processo, brother. Aí eu falo ainda, Tô vendo aqui, me arrepia. arrepia. Por quê? E não tinha certo ou errado. A decisão era o melhor para todos. Era a decisão possível. Mas gera efeito colateral para todo mundo. Entende? Então, nesse processo, chegou um dia naquele meu diário de bordo lá que eu comentei, que eu criei o hábito de escrever, que, cara, eu comecei a escrever e só eu lia. Era para mim mesmo, né? E teve um domingo que eu falei, cara, hoje tá complicado. O sentimento de desprezo, de tristeza e tudo mais, eu oscilava entre raiva e outros sentimentos e tal, e tá passando pensamentos à vontade até de não ficar mais por aqui. Opa, aí acendeu uma outra luz. É, E aí eu lembro que eu terminei parte desse trecho falando, mas o que que isso geraria de impacto, de exemplo? E o exemplo é uma coisa que pega muito para mim quando eu olho para as crianças e aham, tal. Então aquilo lá eu falei, opa, eu preciso pedir ajuda. E que tipo de ajuda? Ajuda profissional. Sim. E para nós homens, isso ainda é muitas vezes um tabu de falar assim, cara, eu preciso de ajuda. E só veio em 2021 É, o ajuda. Você foi buscar ajuda. em meados de 2021. E aí, essa ajuda me fez automaticamente voltar para o Tarja Preta. E que bom que ele voltou, Sim. Ah, entendeu? Que bom que ele voltou, porque o Tarja Preta que me ajudou, eu costumo dizer que é trazer para a superfície, para o ponto zero. Porque, cara, eu tava ali submerso no quê? Nas minhas emoções, nos meus traumas, e cada um tem os seus. Só que a medicação, nesse caso, ajuda a gente a estabilizar. Sim. Porque eu já conhecia a rotina que funcionava. Aquele tal do padrão, pô, eu tinha escalado ali no mínimo 15 hábitos lá em 2019. Eu sabia do que eu gostava, eu já estava me conhecendo melhor. Só que eu não tinha energia. Eu estava no negativo. A hora que eu vou pro zero ali, eu falei, opa, agora eu consigo começar a voltar. Então eu consigo correr meia maratona? Não, mas eu consigo correr 1 quilômetro. E aí eu comecei a voltar em 2021. E aí essa ajuda profissional foi, sem dúvida nenhuma, um dos principais motivos também. E aí as coisas vão se encaixando também. E aí, cara, 2021 eu termino de novo, indo direto ao ponto do Tarja Preta São Silvestre. Só que essa São Silvestre eu termino, inclusive, com uma. No final a gente tirou uma foto. Eu corri com um amigo, com o Léo. Ele falou, Marcelo, tira uma foto minha. Aí eu abaixei e tirei de baixo para cima, assim, para que tirasse um pouco. Tinha muita gente atrás. Eu falei, deixa eu tentar pegar o céu, né, que fica mais legal. Ele falou, quer que eu tire uma foto sua? Eu falei, beleza. E, cara, a hora que ele foi tirar, eu tirei uma foto assim, sabe? Aquela posição de tipo, pode, herói, venci e tal. Totalmente diferente da pose da 2019, segurando uma medalhinha assim. Pô, São Silvestre, mas, cara, outro Ah, sentimento, outra emoção. O corpo fala. E ali ele falou. E é um pouco dessas duas histórias aí que eu conto na palestra, cara. Mas muita coisa aconteceu no meio de tudo isso, né? Mas essas duas são as precursoras aí, inclusive do livro que eu tô escrevendo agora, do Tarja Preta São Silvestre. é muito bom esse nome. É, é. é uma analogia comum também, né? Que, pô, é isso. E, cara, de novo, eu acho que uma mensagem super importante é essa questão de é possível sair disso, desses pensamentos que vêm para nossa cabeça. Cara, eu não tô pensando em não ficar mais aqui. Ó, tô pensando em suicídio mesmo. Beleza. O pensar é uma coisa, mas o que que eu faço com isso? Pede ajuda, velho. E é ajuda profissional. Tem que pedir ajuda. Não tem outra opção. Entendeu? Possível é, mas tem que pedir ajuda. E isso é o que eu procuro também trazer muito. O nome é bom, mas essa mensagem, para nós homens, ela tem que ser ainda mais
propagada, entendeu? Porque não a pede gente é ajuda muito profissional, fechado. né? Não Nem fala. não E você não profissional. tinha um amigo que te ouvia nesses momentos que você pensou em. Não tinha alguém que você. Cara, tinha. Sem ser um profissional, né? Eu Até você chegar ao tenho. profissional demorou anos Sim, aqui. sim, sim, sim. E é engraçado que talvez vocês já tenham vivenciado isso também. Tem aquelas pessoas que elas sempre estão na nossa vida, só que elas aproximam mais em um determinado momento Sim. e elas afastam mais em outro, como a gente também é, assim, para essas pessoas, né? E eu tive, sim, muita gente que me ajudou, inclusive um gesto que me ajudou muito, cara, nesse processo no fim de 2021 foi escrever uma carta à mão de gratidão para cada uma dessas pessoas. Uau. Então, eu peguei uma caixinha, coloquei um espumante na época, isso entre Natal e Ano Novo de 2021. E aí eu fiz a lista à mão e eu fui lá e agradeci cada um de forma manuscrita mesmo. Ah, mas isso é porque o Marcelo estava falando para fazer. Não, é o gesto de gratidão. Você faz do teu jeito, ele faz Sim. do dele. Mas, cara, isso me deu um sentimento, uma energia muito maior para encarar o ano seguinte. E aí, voltando para Berlim, que foi a tua pergunta, o que que eu fui fazer em Berlim? Em 2022 e 23, consequentemente, cara, eu comecei a mudar minha vibração. Eu já comecei 2022, depois dessa segunda São Silvestre, de forma diferente. Pô, aí já rolou a primeira viagem de avião sozinho com as crianças. No carnaval, a gente já mudou para um apartamento só nosso, decorado, o quartinho deles do jeito que eles queriam. Aí já veio, pô, troquei de carro, não sei o quê, pô, carro zero. Aí você começa a se abrir para a vida, Sim. aí a vida começa a se abrir para você. Você fala, pô, o que que tá acontecendo? Cara, tá acontecendo o que você tá vibrando, o que você tá plantando, entendeu? Só que enquanto eu tava ali submerso no negativo, igual eu falei, sem a ajuda do remédio, por exemplo, para estabilizar, cara, não tinha energia. Pra vocês terem uma noção, o meu carro, o anterior, ele quebrava igualzinho a mim. Começou a dar problema na caixa de direção, começou a dar problema não. Eu falei, e um dia eu tava andando com a minha tia, eu falei, pô, o carro tá igualzinho a mim, velho. Entendeu? Tipo, depressivo, quebrando e tal, tava uma bosta. E era um carro que eu gostava muito, inclusive. Mas aí, quando eu me abri pra vida, o carro acabou também indo pra outra 2022 família. foi a virada, então, você pode dizer assim. Cara, foi o fim de 2021, então é muito louco que foi tudo muito intenso, Michel. Porque da mesma forma que bateu a questão do luto e veio muita coisa do passado também, então 2020 foi aquele de literalmente o fundo do poço, velho. E aí eu faço analogia com o nome do livro, do Tarja Preta São Silvestre, que é o Tarja Preta é aquele teu momento de desafio, de fundo do poço, de dificuldade. E a São Silvestre é o momento de superação que você busca, o Edu busca, eu busco. Eu tenho vários outros projetos de vida, como nós Sim. todos. Sim. Então... E como é que a gente pode fazer, não sei se você vai saber responder essa pergunta, né? Eu identifiquei recentemente que tem um amigo Hum. numa situação de relacionamento abusivo, tóxico, putz, mas ele não percebe. Acha que tá por cima, acha que tá. E aí eu vou dando uns toquezinhos ali, toquezinho aqui, pra gerar umas reflexões, só que é o tipo de pessoa que se você falar, cara, você tá passando por isso, não vai, não aceita, tal, porque é Sim, muito. sim. Tal. Como é que você abordaria pessoas que estão passando. Eu tô falando nesse caso de um relacionamento assim, mas ele pode estar com depressão que nem vê esse tipo de coisa, Sem sabe? dúvida, Com autoestima, sem dúvida. com a estima Ou baixa, nem né? sabe o que é. Nem sabe o que é, não tá entendendo. Sim. E aí, como ajudar essas pessoas que não estão conseguindo identificar? Porque a gente não tem essa educação, Marcelo, Não. de avaliar, de não sei o quê, como é que eu tô me Saúde sentindo, emocional. saúde emocional, imagina. Uma das perguntas, até hoje, mais difíceis, já respondo a tua pergunta, difíceis que para eu responder na terapia, sabe qual que é? Marcelo, a Vera vira para mim e fala: que emoção que você tá sentindo? Me fala a primeira emoção. Eu falei, porra, e tem hora que eu respondo um negócio que nem emoção é, porque a gente não foi treinado. E eu tenho um livro lá que eu tinha comprado para as crianças, chama Emocionário. Não sei se vocês já viram falar. Eu falei, pô, vou estudar o livro das crianças. Qual é o nome? Que legal. Emocionário. Aham. Porque, cara, tem hora que ela pergunta na lata, eu falei, meu, não sei.
Ou, às vezes eu não sei é porque eu não quero acessar, tem toda aquela Sim. questão. Mas às vezes eu falo um adjetivo, alguma coisa que não é uma emoção, É. entendeu? Mas voltando pro teu ponto, cara, eu diria que eu iria na linha que você já está indo de fazer perguntas para gerar reflexão, porque quem tem que chegar na resposta é ele. Então, você chegar afirmando, ó, teu É. relacionamento é tóxico, cara, não vai rolar, vai É. virar atrito. Então, eu procuro sempre ir para o lado da pergunta. Legal, então vai gerar reflexão. Mas tem um outro exercício também que talvez você possa tentar, que é tentar desassociar ele da situação. Então, através de uma história, e a PNL traz muito isso, ele quando fala assim, cara, você viu o que aconteceu no teu relacionamento? Ele continua associado. Você está falando dele Sim. no relacionamento. Agora, a hora que você tira ele e fala, deixa eu te contar uma história. A história de um cara que foi lá no podcast, aí você começa a contar a minha história. E, meu, você acredita que o cara vivia isso no relacionamento e tal? E aí aconteceu tal coisa, e aí você vai colocando as tuas perguntas de reflexão. Então pensa que é ele vendo a história dele com outros personagens. Aí ele está desassociado. Aí ele falou, puta, talvez ele te fale, talvez não. Vai depender ali do momento. Mas ele vai para casa no mínimo reflexivo. Falou, pô, aquela história lá, pô, é a minha história, velho. Quantas vezes a gente já não vivenciou Ah, Sim. isso? sim, verdade. Através de uma história de um terceiro, Porra, eu me identifico nisso se aí. identifica e pode. Entendi. Boa. Então, acho que É, desassociar e continuar na é. tua linha de reflexão, porque aí não é sobre ele, entendeu? Não toca nele. Tá tocando no Edu, tá tocando no Marcelo. É uma pessoa Uhum. que ele nem conhece. E talvez, se for alguém que conhece, se você quiser criar uma conexão, uma emoção, talvez também desperte algum sentimento nele. Mas aí é só você que tá lá perto para saber o que vai. E testar, cara. Mas no fim de tudo, a gente tem que querer também. Então É, a gente pode ter, verdade. entendeu? Se ele não quiser É uma enxergar, jornada, né? ele está tendo algum benefício por isso. É. É. Algum retorno. Benefício, enfim, tem várias formas de interpretar, mas ele Uma está tendo recompensa, uma né? recompensa boa. Ah, sim. É. Alguma recompensa ele está tendo, E às vezes a Verdade. recompensa é um viciado sempre busca sem dúvida. uma recompensa, né? Então, às vezes ele tá viciado nessa emoção Sim. e aí ela que alimenta, ela que E a fornece. gente vê vício só como, né? Pô, cigarro, bebida, não, cara. Vício de emoção é É, profundo, mano. é, Olha só, verdade, né? De Interessante. atenção. Então, quantas vezes a gente vê os nossos filhos tendo algumas atitudes para chamar a nossa atenção, mas eles estão construindo a personalidade. Então, Hum. tem ali um porquê, talvez, no mínimo diferente, né? Marcelo, sabe que você falou uma coisa interessante desse processo que você vivenciou e que eu acho também que toca, acho que muitas pessoas que devem estar passando pela mesma situação, que é esse processo de divórcio, né, Sim, com filhos pequenos. sim, E aí, quando passa por esse processo de divórcio com filhos pequenos, essa situação. Agora eles têm dois lares sim, e a mente dessas crianças, sim. como que foi para você? Como que é esse processo para você, até para trabalhar isso de uma maneira que o impacto da decisão dos pais Sim, seja menor pro decorrer da vida deles. total, Porque, pelo total. que entendi, você busca isso, né? Você mapeia isso, você talvez sofreu ali naquele momento do divórcio por conta, talvez até de observar essas situações. Uhum. Mas e hoje, né? Como tem sido isso? Como Boa, boa. que tá Excelente sendo? pergunta. Eu te digo que nós buscamos, porque é uma parceria, uma Sim, sociedade e hoje, além dos meus filhos, a pessoa que eu tenho noção que eu vou continuar tendo alguma interação ou contato é a mãe deles. verdade. Por conta dos filhos, hoje, da rotina, estão com 8 anos, agora estão mudando de escola, por exemplo, a Sim. gente interage. E também porque a família deles vai crescer. Então, daqui a pouco vem neto. Hum, E então a gente tem que ter, no mínimo, essa parceria. E eu acho que isso a gente manda muito bem em questão da educação, a rotina é muito próxima, mas ao mesmo tempo eu estava recentemente conversando com os amigos e tal, que eles têm duas vidas. Mesmo a rotina sendo
parecida. Sim. A gente tem os mesmos princípios, os valores muito alinhados com o que a gente acredita Certo. de educação e Sim. tal. Cara, são 2 vidas. Eles passam literalmente metade do tempo comigo durante a semana, metade com a mãe. Ah, São 2 vidas, velho. Entende? sim. Então, é um desafio? É, mas como toda situação na vida, a gente se adapta. E a Certo. criança acaba se adaptando, se bobear, até Mais mais fácil. rápido do que os adultos. Quando que eles vão zerar isso? Quando eles estiverem na nossa idade e for para terapia deles também. Sim, Uma verdade, né? decisão que a gente tomou de forma prática, para complementar a tua pergunta, é eles também foram para terapia ali no momento do divórcio. Então não tem opção. Pô, a terapia é mais caro, sim, mas tem algumas outras opções. Tem programa do governo e tal. Mas você imagina para nós homens pensar em ir para terapia a gente. Agora imagina mandar o filho. Ah, é frescura. Frescura o caceta, para depois estar na nossa idade lá e, entendeu? Sim. E ter Verdade. que ficar com dificuldade de responder a emoção que a terapeuta ou o terapeuta perguntou. Pô, Sim. poderia ter zerado isso lá atrás, entende? Hum, Então essa foi uma decisão prática que eu acho que ajudou, sem dúvida nenhuma, a minimizar. E quando você leva os filhos para terapia, você tá indo junto, velho. Esse é o desafio também, entendeu? sim. Ainda tem muita... Enfim, eu sou não sei se patrocinador, mas eu sou um incentivador, acho que é a palavra melhor, da gente se conhecer melhor, sem dúvida nenhuma. E a Ah, terapia é uma das ferramentas que tem N outras, mas pô, Sim, a sim. terapia ajuda a acelerar, né? Com certeza. Pelo menos para mim foi assim. É porque... Você me fez lembrar que quando eu tava no intercâmbio, meu filho começou a ir pra escola lá. A primeira educação dele foi lá nos Estados Unidos. E lá, os professores na escola lá sempre perguntavam o que que você sente, ou como que você sente, o que que você... Lá é muito dessa coisa que a gente lembra quando o Lucas chegava em casa, ele falava dos sentimentos dele, o que que ele sentiu. Ele viu, eu sinto. Eu falava, nossa, eles falam tanto, né? A Laura falava, porque eles ensinam a criança desde novinha não sei se no país inteiro, mas lá em Utah era assim, identificar o sentimento. É um foco mais no Interessante, né? socioemocional, né? A gente É. chama aqui, sim. A gente teve algumas reformas aí recentemente e tal, talvez estejamos olhando mais para isso, mas a gente precisa acelerar bastante Né? ainda, principalmente na massa. Com E, certeza. e aí, devagarzinho, sem querer, chegamos no assunto, né? Chegamos no assunto também que o, Chegamos. que o Marcelo também gosta bastante, né, Marcelo? Até queria que você comentasse um pouco desse livro aí que você Legal. foi coautor. Trouxe aqui para deixar com vocês. Esse livro chama Parentalidade Educando com Equilíbrio. É um projeto que eu tenho bastante carinho também. Eu fui convidado para ser coautor desse livro. E eu lembro até hoje como aconteceu. Eu estava numa sessão de mentoria sobre negócios digitais, marketing digital e tal. E aí eu conheci a Patrícia lá. E a Patrícia é educadora parental, que era a coordenadora desse projeto. E a gente começou a trocar ideias sobre o digital. E aí ela falou, aí o pessoal, vamos trocar contatos, a gente se ajuda e tal. E aí a gente acabou marcando uma reunião de 30 minutos para falar do negócio digital. E aí ela contou um pouco da história dela, que ela foi mãe aos 14 anos e tal. E aí eu, quando entro numa chamada digital da minha casa, da sala, tem um quadro meu com os meus filhos, que é um quadro diferente, colorido e tal. Então chama atenção. Ela falou, pô, e qual que é a história desse quadro? Aí quando eu contei um pouquinho, e dificilmente eu tenho uma conversa que as crianças não entram, porque é um negócio que vem comigo, ela falou, meu, eu tenho um convite para te fazer. Com essa tua história e tal, você não quer participar de um projeto? Estamos escrevendo um livro sobre parentalidade e super conecta. E aí foi assim, a gente lançou em maio desse ano esse livro, lá no Shopping Ibirapuera. Uau. Foi super legal e, cara, tem uma galera referência aqui em parentalidade, muito legal mesmo. E foi uma experiência muito boa. A história que eu contei aqui, o título é o seguinte: Educando através do exemplo. Um convite ao uso de drogas. Esse é o título.
Educando através do exemplo, um convite ao uso de drogas. E eu lembro que uma das revisoras, outra coordenadora, não a Paty, quando eu mandei, ela falou: Nossa, o texto tá bem, tá muito legal e tal, tá engajando. Mas e o título? Você não acha legal mexer no título e tal? Eu falei, cara, não, porque ele é a essência da história. E aí, rapidinho, não vou contar a história aqui para não dar spoiler para vocês, mas é uma história que eu vivenciei na vida real com a minha mãe. Então, tem ali uma conversa relacionada ali no meio da minha adolescência, enquanto ela ainda era viva, sobre a questão do uso de drogas. Foi uma conversa bem profunda, que até hoje aí o filho dela anda careta por aí, provavelmente por alguma coisa que ela colocou nessa conversa. E funcionou, né? Se eu vou conseguir de alguma forma usar isso com as crianças, aí já vou ter que me adaptar. Mas faz parte também, né, do emprego. Do emprego Sim. de pai. Muito legal, hein, Marcelo? Poxa, estamos aqui no capítulo do Marcelo. Muito bacana. E vamos ler, hein, Michel? E como é que você está conciliando a educação, duas vidas, né? Você falou que tem vidas paralelas às crianças. Sim, cara. Como é que você está, você que gosta tanto desse tema, e como é que você está conseguindo A, aplicar, a vivenciar leitura, a isso? leitura me ajuda. Mas na prática é a comunicação também. E o que eu percebi, o Joaquim, eu sempre tive um desafio maior de conexão. Ele sempre foi mais conectado com a mãe. O Samuel é aquele que olha para mim, o olho dele brilha, é um amor desde a UTI. Então, o Samuel é aquele que eu tenho que tomar cuidado para não decepcioná-lo por conta dessa Hum, admiração toda. Ele quer se vestir igual a mim e tal. olha só. Mas o Joaquim, eu tenho que pôr mais tempo mesmo, Sim. mais esforço. E um dos meus projetos de vida ali em 2021, 2022, principalmente, era criar mais conexão com o Joaquim. A minha São Silvestre, uma das São Silvestres era criar mais conexão com o Joaquim. E pra vocês terem uma noção, semana que vem a gente vai fazer uma apresentação. Eu tocando violão, ele tocando piano. E Hum, através da aula que a gente faz aí e tal. Então, o projeto desse ano foi eu aprender a tocar violão para tocar junto com ele, para que ter legal. uma conexão. E, cara, o que que eu posso te dizer, Michel? As maiores conexões que eu já tive com eles foi na rotina, velho. Então, assim, foi dando banho e aí começa uma conversa, assim, durante o que agora não dou mais banho, porque eles já estão com 8 anos, até É, o começo do ano ainda rolava, mas era aquela conversa de, e aí, filho, como é que você tá? Voltada para o sentimento. Como é que você tá se sentindo? E aí começa, como vai, e as maiores conexões, conversas mais profundas, claro, no nível da idade dele, foram ali, aconteceram na rotina do banho, velho. Já com o Samuel, de novo, é outro desafio. Então, é muito legal também, ao mesmo tempo, porque eles têm a mesma rotina, eles comem no mesmo horário, eles dormem no mesmo horário, eles vão para a escola no mesmo horário. É o mesmo pai, mesma mãe, eles nasceram juntos, mas são personalidades totalmente diferentes. Então, se eu vou chamar atenção na mesa, eu tenho que chamar de um jeito que pegue os dois. Ou eu faço um de cada vez. Só que às vezes você perde o momento. Entendeu? Interessante, hein? Da mesma forma, um exemplo. Cara, quando eu tô indo correr, qual que é o exemplo que eu tô dando para eles? Quando eles acordam e estão me vendo lento. E uma vez eu ouvi um influencer, acho que foi o Thiago Brunet, falando assim, cara, eu falava para minha filha, que já era adolescente, pô, você tem que ler mais. Você tá lendo muito pouco, você não lê e tal. Aí ele falou, um dia eu percebi, eu não lia na frente dela. Eu esperava ela dormir para ler. E qual ah, que é o poder do exemplo? Nós que temos filhos, é Sim, muito forte, velho. sim. é, Entendeu? Então a conexão gera nesse sentido. Primeiro, disparado na rotina. E é no básico. É no cuidar, entendeu? Então, essa rotina para mim é super importante e hoje é a prioridade. Inclusive em relação a projeto pessoal, carreira, eu era muito Caxias em relação à carreira, acho que até por aquela coisa, questão de tudo vir muito rápido, aham, o trabalho ainda é muito importante para mim. É um pilar muito importante. sim. Mas, cara, o tempo de infância deles é limitado, É. entendeu?
eles vão ter. Sábado passado foi a festinha de fim de ano da escola. Pô, eu tava virado, vim lá de Recife da palestra virado, cheguei 6:30 da manhã, tomei um banho e fui direto pra festa. Pô, mas dava pra ajustar e tal. Cara, quantas festas dessas vão ter? Como diz o Pianger lá? 5, É. 6. É. Ah, é uma coisa Entendeu? que eu me identifico também. Esse Cara, ponto eu me identifico também. Tem uma época que meus filhos moravam lá no Paraguai, em Cidade do Leste, e eu tava trabalhando em São Paulo, então ficava naquela coisa 15 dias e tal. Mas aí sempre foi, né? Antes das crianças, tudo se adequava à agenda do trabalho. E aí, quando com as crianças, não. Aí tinha uma festinha lá na escola do Lucas, da Chloe lá no Paraguai, e aí eu encaixava os projetos e tal, não, tem que estar. Eu chegava, mas. Porque eu penso da mesma forma. Vai passar, a gente vai ter mais tempo de vida com eles na vida adulta do que na infância, né? É verdade. Tudo doido, né? Então E, tem. cara, aí a gente olha, porra, mas você teve um momento ali de fundo do poço, mas eu vou te dizer que eu sempre fui um pai presente. Beleza, eu sempre tive o sonho de ser pai e tal, então eu tava lá, mas eu não tava como eu podia estar. É. Muitas vezes eu delegava ou eu só pegava instrução, então eu era muitas vezes na rotina que eu falo que conecta, muito mais um ajudante, até porque eram dois, então sempre, né, Uhum. tinha trabalho do que propriamente eu tava lá falando, não, quem lidera a rotina agora sou eu, quem checa mochila, quem checa uniforme e tal. Cara, uma das decisões que mais eu sou grato também foi ter entrado a questão do home office e eu ter dedicado, por exemplo, tem lá um dos dias que eles ficam comigo, terça-feira, a gente fica meio a meio, né? Mas na terça-feira não vai ninguém ajudar a limpar a casa, nada, sou eu e eles. Ah, que Então, legal. 2023, qual que era a prioridade? Era a rotina eu e eles. Entendeu? Pô, mas tinha condição de ter. Sim, tinha ajuda em algumas pontas de outros dias? Sim. Mas nesse dia eu escolhi intencionalmente a ficar na rotina. Cara, eu fazia reunião, o computador aqui, um almoçando aqui, o outro ali. Tenho até uma dessas, eu tenho até foto. E que bom, porque Nossa, ajudou a criar essa conexão. que Que vai bom. ajudar lá na frente, quando eles tiverem os tarja pretas deles. Muito interessante você falar isso. Boa, Nossa. boa. A gente tava numa discussão dessa lá em casa essa semana. A gente tava falando disso, né? De distribuir, porque eles Intencional. têm algumas coisas que eles fazem. Só que ele falou, cara, acho que tá na hora de já pegar Legal. essas roupas do varal, cada um dobra a sua e começar a distribuir algumas coisas. E aí Sim, você sim. trouxe isso no momento propício aqui para nossa discussão lá em casa. Boa. Muito bom, estamos Muito na interessante, retinha muito final. interessante. Uma coisa que eu ia perguntar, mas não quis interromper o raciocínio. Manda. Então, aí a sua, por exemplo, nesse contexto todo, aí você tem hoje as palestras, e Uhum. aí as palestras, você leva as palestras em que contexto? Empresas? Como que é a. Só, e até para o público entender e até saber, a gente vai deixar todos os Sim, seus contatos aqui sim. Boa. no canal, saber, né, como obter esse conteúdo, mas em que contexto que ela encaixa, Legal. Vou dar o exemplo dos dois últimos fins de semana. certo? Então, a palestra eu levei para dois congressos. Uau. O primeiro foi Congresso de Saúde e Empreendedorismo em Sergipe, lá em Hum, Aracaju, sergipano. E o segundo foi o Conecta Físio. Então, era um congresso de fisioterapeutas, mais focado para fisioterapeutas, também com foco em empreendedorismo. E, cara, foi muito legal porque a cultura do Nordeste é diferente da nossa aqui de São hum, Paulo, né? Mas é um acolhimento também diferente. Então a palestra eu levo nesse formato de congresso também em empresas, só que empresas dá para a gente adaptar um pouco mais. Então vai rolar hum, inclusive duas no dia 12, duas turmas no próximo dia 12 agora em ambiente corporativo, mais voltado para o time de atendimento ao cliente. Então, pô, como hum, que a gente pode fazer a analogia do Tarja Preta São Silvestre ou pro momento do ano, que, hum, cara, eu tô ali revendo as minhas metas, meus objetivos, ou como que eu coloco isso do Tarja Preta São Silvestre, essa analogia, dentro de um fluxo lá de atendimento ao cliente, de experiência do cliente. Pô, como que eu
trato uma situação de um cliente que está no momento tarja preta, que está querendo ir embora, e levo ele para um momento de superação Bacana, de bacana. São Silvestre. Então dá para fazer várias analogias. E essa é a ideia também do livro, né? E tem um subtítulo que ainda eu estou decidindo se vai ficar, que é para todas as pessoas do Tarja Preta São Silvestre, para todas as pessoas que precisam de futuro. Então, como que a gente olha também para a depressão por um ponto de vista de falta de futuro e não só excesso de passado? Porque você fala, pô, tô em depressão, não tô legal, tal. Ah, é porque eu tô lembrando muito das coisas que eu perdi, que eu vivi, que Sim. emoções negativas. Tá, mas quando eu paro de pensar no que vai acontecer amanhã, pô, acabou minha esperança, acabou meu futuro. Então, o que Sim. que eu vou fazer aqui se eu não Sim. tenho mais no que acreditar, o que conquistar, Uhum. quem, né? Com quem conviver e assim por diante. Então, esses são alguns conceitos também. E como essa analogia ela é bem generalista e bem nacional, né? Porque a São Silvestre acontece Sim. aqui, ela possibilita essa conexão aí, seja no ambiente corporativo ou algo mais congresso, assim, mais Que social. bacana. Muito interessante, hein? Muito bacana mesmo. E fora a sua atuação com palestras, você tem outra atuação profissional? Eu ainda trabalho no mundo corporativo. Bacana. Sim, Maravilha. sim. E então conciliar essas Uau, rotinas, desafio. talvez a especialização em gerenciamento de projetos ajude nisso, né? Gerenciar os Eu vi organização. signos, aqui, né? Tem a cronograma e especialização em tal. PMI. Isso ajude. Cara, como eu falei um pouquinho antes, o trabalho é muito forte para mim, que conecta com o exemplo, que conecta também com possibilitar a gente conseguir realizar nossos sonhos. Então, Sim. o trabalho é necessário e sou super fã também do mundo corporativo, mas eu preciso te confessar que eu não consigo mais já separar esses conceitos, vamos dizer assim. Então, hoje, eu vivencio também as rotinas do mundo corporativo trazendo o conceito do Tarja Preta São Silvestre. Então, pô, eu tô indo lá Maravilhoso. fazendo uma especialização de PNL, cara, como que eu trago isso para o meu dia a dia? Com Fantástico. certeza. Para liderar o Fantástico. time, entendeu? Boa. Fantástico. Para ter uma relação com o cliente, para fazer Fantástico. melhores perguntas quando eu vou entender um escopo de projeto. Sim. Então, eu acho que é um complemento, né? A gente não precisa ser só uma coisa ou só outra. Pô, dá para ser tudo que a gente quiser, né? Muito bom. E quem quiser contratar a sua palestra, nós vamos deixar o contato Boa, aqui na descrição, mas agradeço. se você quiser falar o seu arroba também. @o Marcelo Dorrego ou Marcelo Dorrego no LinkedIn também. No Instagram, @o Marcelo Dorrego. Boa, E no LinkedIn é onde maravilha. você joga bastante conteúdo lá, né? Coloco também com viés mais corporativo. Sim. E no Instagram aí sim tem mais detalhes das palestras também. E é isso, senhores. O livro também compartilha um pouco mais os bastidores aí da escrita no Instagram também. E Que um bacana, pouquinho hein? da rotina com os pequenos. Muito Uau. bom. Boa. E dentro de tudo isso, última pergunta, Michel. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Dentro de tudo isso, existe algum momento que dá pra dormir também? Dá pra dormir, dá pra dormir. Dá pra dormir acordando de madrugada ainda. Eu fico feliz. O Joca ainda acorda. Quando o gato Ah, dele bom, tá você falar, acordando de acordando. madrugada, anotando ideia. Não. É quase uma faca guinça, né? Não, dá, cara. E uma coisa que eu ajustei na rotina foi ir dormir na sequência das crianças. Então eles vão pra cama 8h30, 9 horas. Então, cara, 9h30 eu já tô Olha que deitado. bacana. Mas Na daí tu acorda bem sequência. cedo também, né? Aí eu volto 5h02. 5 e 2. Tem um porquê. Gosto dessas coisas. Mas tem que voltar pra contar o porquê, porque o Boa. Ismael tá olhando a gente ali. Ele quer orar. Boa, boa. Vamos deixar o Maravilha. Ismael aí descansar, pô. Mas, Bom, Marcelo, foi fantástico, foi maravilhoso. Muito obrigado por vir e compartilhar, né, um pouco da sua história aí de superação, que eu não tenho dúvida que, sem dúvida, será útil para muitas pessoas que acompanharem aqui o nosso canal. E eu imagino que tem mesmo conteúdo para outras oportunidades mesmo. Boa, com certeza. achei que hoje foi bem
Deu para dar uma passada por outro, mas dá para voltar para contar mais detalhes, contar essa jornada aí, para aprofundar. Vamos que vamos. Muito obrigado para vocês aí, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que essa história que o Marcelo compartilhou aqui seja inspiração para vocês. Esse é o nosso principal objetivo aqui do Camargos Cast. E não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar. Fechamos, hein, Du? Sim, quer deixar as últimas palavras, Marcelo? Por favor. É isso, só agradecer, desejar um ótimo fim de ano para todo mundo e segue lá no Instagram, no LinkedIn e vamos bater papo por lá. Valeu, galera. Obrigado, foi um prazer. Foi um prazer. É isso aí. Mais um capítulo aqui do Camargos Casts encerrando. Ismael, valeu. Tá liberado. Obrigado. Vamos juntos. Obrigadão, Valeu, gente. cara. Até mais. Boa Valeu, semana. pessoal. Tchau. Até.